uma intensa ligação dos réus à organização criminosa do primeiro comando da capital, não havendo que falar em absolvição. 17. No que diz respeito à apelação interposta pelo Ministério Público, requerendo também a condenação dos réus Walter Barreto, Nogueira, Cândido Pessoa e Arinaldo Cardoso, pela prática do referido delito, vê-se que não merece prosperar, uma vez que as provas dos autos não comprovam a participação dos citados réus na organização criminosa. 18. Outro sim, o conjunto probatório é cristalino, apontando a materialidade e a autoria do crime uso de documento falso, imputado ao apelante Paulo Diego. A prova da existência do crime resultou configurada pelos vestígios materiais contidos nos relatórios acostados aos autos, onde se verifica a ocorrência do ilícito. No caso, o apelante utilizou-se de documentos falsos para não ser preso em caso de abordagem policial, bem como para contratar plano de saúde, conforme se vê das fotografias acostadas aos autos. Pedidos de reforma das penas aplicadas aos apelantes. Parcial acolhimento. Pleito do apelante André Gomes Sá, de restituição de bens apreendidos, impossibilidade. Não comprovação da propriedade e origem ilícita dos bens. Pedido de liberdade da ré Bárbara Pereira Nascimento. Indeferimento. 19. Fica a pena definitiva do apelante Paulo Diego da Silva Araújo quanto ao crime do artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 850/2013, redimensionada do patamar de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais 306 dias de multa, para 6 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão e 21 dias de multa. 20. Resta a pena do apelante Paulo Diego da Silva Araújo quanto ao crime do artigo 304 do Código Penal, redimensionado do patamar de 2 anos e 8 meses de reclusão e 68 dias de multa, para 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias de multa. Reconhecido o concurso material de crimes na forma do artigo 69 do Código Penal, proceda ao somatório das penas aplicadas ao réu, restando a pena total em 8 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 33 dias de multa. 21. Com relação ao apelante André Gomes Sá, fica a pena definitiva quanto ao crime do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 11.850, redimensionada do patamar de 8 anos e 3 meses de reclusão, 262 dias multa, para 5 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão. No que diz respeito à apelante Bárbara Pereira do Nascimento, isso é o item 22 agora. No que diz respeito à apelante Bárbara Pereira do Nascimento, resta a pena definitiva quanto ao crime do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 11.850/2013, redimensionado do patamar de 9 anos e 6 meses de reclusão, mais 366 dias de multa, para 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 21 dias de multa. 23. Quanto aos regimes iniciais de cumprimento de pena, verifica-se que estes deverão ser mantidos no fechado, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável aos réus. 24. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivos de direitos, já que não obedecidos os requisitos constantes no artigo 44 do Código Penal. 25. No que diz respeito ao pleito do apelante André Gomes Sá, de restituição dos bens apreendidos, entendo que não deve ser acolhido. No caso em apreço, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos hábeis
a comprovar a origem lícita do bem, bem como a propriedade dos mesmos. 26. Com relação ao pedido de liberdade da ré Bárbara Pereira do Nascimento, depreende da sentença condenatória que o magistrado de origem se manifestou sobre a situação da ré nos seguintes termos. Considerando que a ré já se encontra respondendo ao processo em liberdade, concedo o direito desta recorrer em liberdade sem alteração alguma do seu status quo ante. Desse modo, considerando que a reencontra-se em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares, bem como em atenção aos antecedentes e à periculosidade que é envolvida com perigosa organização criminosa, entendo que não merece ser acolhido o pedido de liberdade, devendo ser mantidas as medidas cautelares diversas da prisão já fixadas. Recursos dos apelantes Paulo Diego da Silva Araújo, André Gomes Sá e Bárbara Pereira, parcialmente conhecidos e parcialmente providos. Recurso do apelante Elinaldo Cardoso de Lima, parcialmente conhecido e provido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Esse é o meu voto, Excelência. Pois não, Sim, desembargador. Sim? mas, desculpe. O item 27. Recursos dos apelantes André Gomes Sá, Paulo Diego da Silva Araújo e Bárbara Pereira do Nascimento, parcialmente conhecidos e parcialmente providos, absolvendo os dois primeiros da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei número 11.343/2006 e redimensionando as penas dos referidos apelantes quanto ao crime de organização criminosa. Recurso do apelante Arinaldo Cardoso de Lima, parcialmente conhecido e provido, para absolver o apelante pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Agora sim. Esse é o meu voto, excelência. Pois não, desembargador Carneiro. Como vota a desembargadora Silvia? Já levamos até em revisão criminal. Mas, assim, ao final, o resultado seria esse, no caso. Então, eu vou acompanhar o voto do relator por esse motivo, muito embora eu tenha uma divergência com relação só ao ponto, mas eu vou acompanhar o voto do relator. Eu também compartilho, né, da mesma reflexão da desembargadora Silva. Eu não sei se a sua, a sua abordagem se identifica a minha, mas aqui, desembargador Carneiro, eu vejo que Vossa Excelência, parabenizando antes de mais nada pelo judicioso voto, realmente é um processo muito complexo, né? Várias pessoas, não é fácil, né? Analisar a participação de cada um, também os elementos apresentados pela autoridade policial, pelo Ministério Público, enfim, um trabalho muito exaustivo. Mas, enfim, eu observo no voto de Vossa Excelência que Vossa Excelência vem entendendo que não houve a quebra na cadeia de custódia por ser matéria já transitada em julgado. Houve coisa julgada. Vossa Excelência vem reconhecendo. Bom, Vossa Excelência vem reconhecendo a prejudicialidade da, 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 do conhecimento nesse ponto, em razão de ter feito coisa julgada, por força de um habeas corpus julgado pela nossa Câmara, né? Salvo engano, em 2023. Vossa Excelência cita aqui a ementa do acórdão, no item 6, perdão, item 6 não. Lá no comecinho, página 12, né? Página 12, Vossa Excelência cita. Só que, vendo
lendo esse nosso acórdão do habeas corpus, que embasaria a coisa julgada, está dito no item 6 deste acórdão, lá do habeas corpus, item 6, página 12 do voto. As teses que demandam análise aprofundada de provas e fatos, como a quebra da cadeia de custódia e de ausência de indícios mínimos de autoria, não podem ser analisadas em sede de habeas corpus, caracterizado pelo rito célere e cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, a ponto de serem demonstrados de plano. Quer dizer, o próprio acórdão do habeas corpus entendeu de não analisar questão referente a provas, inclusive exemplificando a quebra da cadeia de custódia. Então, me parece que há uma certa contrariedade, né, no voto da análise das provas, se entender que não se vai fazer análise, porque isso já foi devidamente analisado no habeas corpus, quando não ocorreu essa análise, transferindo essa análise lá no acórdão do habeas corpus, exatamente para a sede recursal, e isso é matéria nossa pacificada, né? De que certamente habeas corpus não se pode prestar para análise aprofundada das provas, por isso que se decanta, né, o brocardo. Habeas corpus não pode ser substitutivo de recurso, né? Exatamente porque no recurso nós podemos nos aprofundar. No habeas corpus, por razões óbvias, não podemos fazê-lo, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de me aprofundar, né, nesse exame aqui. Hã? 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 Pois é. É. Mas a questão, bom, aí já nesse aprofundamento, essa questão do juiz autorizar um celular de um e-mail e se apurar um outro celular com outro e-mail. E-mail, não e-mail, e-mail, que é a identificação. Isso nos levaria ao encontro fortuito de provas ou um phishing expedition. Encontro fortuito é permitido. O phishing expedition, não, né? Então, estaremos diante de qual hipótese? Né? Então, aí me parece que aí nós estamos entrando exatamente nesse aprofundamento da eventual quebra da cadeia de custódia ou não. Tarefa essa que, como sabemos, é reconhecida, né, em sede de apelação criminal, né, pelo efeito devolutivo que a apelação confere ao segundo grau, né? Então, mesmo em face do item 4, né, me parece que se justifica nós, sim, afastarmos a coisa julgada e analisarmos aqui detidamente. Porque, no mínimo, a ementa do habeas corpus foi contraditória, né? Porque no item diz que analisou e no outro diz que não é dado essa análise aprofundada. Ou pelo menos, para não dizer que foi contraditório, podemos até dizer assim: não, o habeas corpus analisou superficialmente. Poderíamos dizer: o habeas corpus analisou superficialmente, prima facie, deixando para apelação o mergulho, né, nessa análise mais pormenorizada. Então, justificando este aspecto, né, do voto, voltando, parabenizando o voto de Vossa Excelência, mas, a nosso ver, pelo menos para que eu possa prolatar um julgamento com absoluta convicção, necessitaria desse exame mais detalhado, né? Em razão disso, fundamento o meu pedido de vista deste processo. E com isso, o seu julgamento fica suspenso em face do pedido de vista. O próximo processo, o último com sustentação oral presencial, né, é o do item 38, pauta número 6. Pauta número 6, item 38. Um instante só. Recurso em sentido estrito, de número 207840, dígito 95.2024.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1.
Recorrente Ivanilson de Mendonça Silva. Recorrido o Ministério Público. Processo de minha relatoria, inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Jader Aldrin Evangelista Marques, na defesa do recorrente Ivanilson, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Eu renovo os cumprimentos de estilo a todos os nobres desembargadores. Excelência, doutor Mário, relator desse processo, é um processo do júri diferente do que eu sou habituado a trabalhar. Hoje, dentro do Estado do Ceará, eu atuo muito nessas questões de júri. Eu gosto. O júri é algo que me chama a atenção. Estamos acostumados aqui no Estado, devido a esses índices de violência, de organizações criminosas, a crimes dolosos contra a vida, onde o que se mais vence aqui está lá no pódio as teses de negativa de autoria. Muitas vezes, porque os crimes de homicídio, eles acontecem no escuro, longe da visão das autoridades que ali melhor investigariam. Esse caso aqui é um caso emblemático. Eu trouxe esse caso a Vossa Excelências para a apreciação do segundo grau, em respeito ao duplo grau de jurisdição, para que passassem a lupa. Mas já me adianto, caso o recurso em sentido estrito aqui não seja favorável à tese defensiva, irei submetê-lo ao plenário do júri, porque lá nós teremos também um tribunal competente para melhor analisar. Pois bem, passando a esse preâmbulo, é importante trazer aqui a Vossas Excelências e esse não é uma história comum de um crime doloso contra a vida. É a história de um homem que por toda a vida foi perseguido, agredido, humilhado pelo próprio irmão, o Ivair de Mendonça Silva. E por que ele foi perseguido, humilhado e agredido? Pela opção sexual. O Ivanilson, homossexual, desde criança se identificava com tal gênero. O Ivair, um preconceituoso, já desde a menoridade, o processo traz isso nos depoimentos, o processo traz isso. Tinha essa perseguição contra o Ivanilson. Não gostava do irmão. O que acontece? Por anos, o Ivanilson sofreu uma perseguição implacável, marcada por violência física e psicológica. O único crime do Ivanilson para o Ivair foi existir. Desde a juventude, Ivanilson enfrentou a rejeição familiar, o preconceito, a violência doméstica e, por fim, uma tentativa contra a sua própria vida. Em meus estudos sobre o processo, eu trago a linha do tempo dos fatos, o que dizem as provas, os históricos de agressões antes do crime. Em 31 de dezembro de 2023, conforme noticia os folhos do caderno processual, o acusado tentou reatar os laços familiares com Ivair, mas foi recebido com violência. Ivanilson foi espancado brutalmente pelo irmão, tendo seu dente quebrado e sofrido múltiplas lesões. Em 1º de janeiro de 2024, Ivair tentou matá-lo dentro do quarto da mãe, com uma faca, chegando a furar o guarda-roupas e destruir os seus pertences. Foi a mãe dos irmãos, a senhora, a dona Raimunda Mendonça da Silva, que impediu a tragédia. E aqui eu faço uma observação. Eu convivo com a dona Raimunda
E é uma mulher de muita bravura, de muita garra, porque um filho foi assassinado, está morto. Esse não volta mais. O outro está preso, preventivamente já há algum tempo. Se submetido ao plenário do júri, claro, poderá ser condenado e passar mais alguns anos preso. E essa mãe diz, doutor, eu presenciava tudo. O Ivair, e muitas vezes, muitas outras vezes, não está no processo, não tem como relatar tudo isso num depoimento que foi feito lá na delegacia. Na época eu sequer era advogado, Ivanilson, mas o Ivanilson sofreu, como diz Brocádio, o pão que o diabo amassou na mão do Ivair, até acontecer essa tragédia de irmão matar irmão. Mas ela disse, eu perdoo o Ivanilson, ele tem o meu perdão, porque eu sei o que meu filho passou pela opção sexual que ele tinha. Eu o perdoo. Eu queria meu filho em liberdade. Voltando aqui aos fatos, dias seguintes, por medo, Ivanilson saiu de casa, registrou um boletim de ocorrência e fez o exame de corpo e delito. O dia do fato, a luta pela vida. No dia 5 de fevereiro de 2024, Ivanilson foi à casa da mãe para almoçar. Foi surpreendido por Ivair, que novamente avançou contra ele com uma faca durante a luta corporal. Ivanilson conseguiu tomar a faca e, para se proteger a sua própria vida, reagiu. Excelência da perícia confirma que houve luta corporal e que Ivair tinha ferimentos de defesa, ou seja, ele também estava em confronto. E aí, nobres desembargadores, a partir das folhas 121 do processo, nós temos o laudo cadavérico. Nesse laudo cadavérico, nós temos as fotos das imagens das lesões. Lesões nas mãos, região frontal, lesões na região mamária e lesões na região do rosto. O Ivanilson também, conforme o laudo de recognição visográfica de local de crime, também constatou nos depoimentos que teria ido para o Instituto José Frota também com lesões. Excelências, é comum em crimes de homicídio, onde há a utilização da faca nessa briga, as lesões, quando praticada em legítima defesa, serem na região frontal. Me remonta aqui aqueles filmes antigos de gladiadores em Roma, que os guerreiros tinham sempre perfurações frontais, porque era uma situação de luta, e era a luta do Ivanilson contra a vida. É por esse motivo que a tese defensiva, em relação a esse recurso de sentido estrito, ao que foi posto e colacionado nos memoriais, é excludente de licitude. O artigo 25 nos traz isso. A questão da legítima defesa. É clara, é a lei do artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual, iminente, a direito seu ou de outrem. Se o Ivanilson não tivesse lutado contra o Ivair e não tivesse repelido essa injusta agressão com os meios moderados inerentes à legítima defesa, teria sido o contrário. Hoje o Ivair estaria preso e o Ivanilson estaria morto. Essa é a tese que a defesa sustenta. Houve, dentro do processo, a falsa narrativa de premeditação pelo parquê. O Ministério Público insiste em uma narrativa de vingança com base apenas no depoimento do companheiro da vítima, que está com ele até hoje, no caso do senhor André. A mãe do acusado negou veemente qualquer abuso sexual na infância, desmentindo a suposta motivação torpe
alegada pelo Ministério Público. E o processo não traz nenhuma informação como essa, não traz o boletim de ocorrência no passado, não traz outro depoimento que reforça essa tese de abuso sexual. A alegação de que Ivanilson enviou mensagem planejando o crime não foi devidamente comprovada no processo. Foi boatos, coisas que foram faladas, e isso não ficou devidamente comprovados. Excelências, como disse, a tese da legítima defesa está plenamente sustentada pelo artigo 25 do Código Penal, pelos seguintes pontos. Agressão injusta e iminente. Fica provada. Ivani já havia tentado matar Ivanilson antes, e no dia dos fatos, partiu para cima do réu armado com uma faca. O processo traz essa informação. Uso moderado dos meios necessários. Se Ivanilson quisesse matar com intenção deliberada, teria desferido golpes diretamente fatais e, em alguns casos, multiplicidade de golpes, mesmo quando a pessoa já encontra-se em óbito. Ausência de premeditação. Ivanilson estava desarmado e apenas reagiu ao ataque sem nenhum planejamento prévio. O processo traz a informação que a faca era a faca da residência. Se Ivanilson quisesse naquele dia ter saído de casa com a intenção premeditada, maculada, obscura de matar o próprio irmão, o processo traria a narrativa de que ele já teria chegado lá com a faca do crime ou a arma do crime. Isso foi numa situação de luta corporal, excelências. A defesa reitera, Ivanilson não teve escolha. Ele agiu para salvar a sua própria vida. As fragilidades da decisão de pronúncia, aqui que eu combato através do recurso sentido estrito. A decisão de pronúncia, ela deve ser cassada por esse egrégio Tribunal de Justiça. Nessa decisão de pronúncia, foi posto o uso indevido do indúbio pro società, entendimento doutrinário, sem previsão legal na Constituição Federal. O que se tem é indúbio pro réu. Isso é discutido amplamente. O STF já decidiu que a dúvida deve sempre beneficiar o réu, não a sociedade. Se as dúvidas sobre a qualificadora de motivo torpe, o réu não pode ser pronunciado com base em suposições. E aqui uma das funções desse egrégio Tribunal de Justiça, além, claro, de cassar a decisão interlocutória de pronúncia, impronunciando o réu, também poderá aplicar o decote das qualificadoras, uma vez que não encontramos plausibilidade na fundamentação do juízo de primeiro grau em submeter o acusado ao egrégio Tribunal do Júri com a qualificadora, sem antes trazer uma fundamentação plausível para isso. Mas, doutor Jader, o rito do Tribunal do Júri, dividido em dois momentos, a primeira fase, aquele rito de admissibilidade, o juiz não tem que ter uma fundamentação excessiva, como preceitua os demais processos, mas, excelências, mas também nós não podemos aqui deixar alargado o funil da pronúncia e, sem sequer um indício, um nexo de causalidade suficiente, deixasse que tais qualificadoras desaboquem no Tribunal do Júri sem uma fundamentação que esteja em consonância associada ao processo principal. Então, uma das teses defensivas, caso não encontrem a fundamentação pertinente para cassarem a decisão de pronúncia, é o decote da qualificadora do motivo torpe, uma vez que não se há prova disso. Outro fato, excelências, é a questão da qualificadora, o meu cruel não se sustenta, pois apenas um golpe foi fatal, enquanto os demais ocorreram no calor da luta corporal. O laudo cadavérico, a partir das folhas 121 do perito médico, médico legal, aquele que é habilitado, o único entre nós que tem a capacidade de dizer qual foi o motivo da morte da vítima, nos diz que apenas um único golpe foi fatal. Onde está, nobres julgadores, a crueldade nisto? Por esse motivo, peço que se decote a qualificadora do motivo cruel. O recurso que dificultou a defesa não existe.
A vítima teve chance de reagir conforme os ferimentos indicam. Ela não foi pegue de surpresa, ela não foi pegue paulatinamente. Ela reagiu, ela lutou. Onde está o recurso que dificultou a defesa da vítima, do ofendido? 16 minutos. Excelência requer que Ivanilson, como não tem antecedentes criminais, permaneceu no local, chamou a polícia, possa possibilitar a ele a liberdade. Terminei. Muito obrigado por essa manifestação. Não, doutor, agradecemos. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigada, Excelência. Muitíssimo obrigado. A fase do recurso em sentido restrito, ele é restrito mesmo. E nós ouvimos aí a tese do nobre advogado que insiste na legítima defesa, e a tese dele, ele busca uma absolvição sumária. O que não é possível, Excelência. O que não é possível, porque o exame cadavérico do falecido, da vítima Ivani, eu vou até ler aqui, ó. O exame cadavérico, ele foram 11 facadas na vítima Ivani. 11, certo? Pela descrição do laudo cadavérico, em anexo, é o laudo pericial de 2024, número 0399-224. O acusado Ivanilson desferiu 11 facadas na vítima Ivaí, que causaram, está escrito lá, que causaram intenso sofrimento na vítima, ao ponto de caracterizar a crueldade, segundo a opinião técnica do médico legista. O número excesso de lesões e o local das lesões, a maioria na cabeça e tórax, indicam contexto fático que se afasta de uma mera luta entre irmãos ou início de legítima defesa. Em verdade, o médico perito anotou que no corpo da vítima havia ferimento de defesa, de modo que foi a vítima que tentou se defender das injustas provocações e covardes agressões do acusado. É o que está lá. Recorde-se, confie que o acusado, que procurou, foi ele que procurou pela vítima, com a intenção de se vingar, como se viu, foi até citado aí, que há uma vontade de vingança, a própria defesa citou. O motivo seria esse, de um irmão contra o outro. Então, isso é assunto para o tribunal do júri. É o tribunal de júri que vai e que deve avaliar a motivação. Consta até aqui uma testemunha que não viu o senhor Ivanilson ter cortado, mas ele saiu, entrou lá no quarto, aí voltou com a mão cortada. Também há uma dúvida, será que foi ele mesmo que se autolesionou? Porque o cadáver está aqui, 11 facadas, tá? Tórax e rosto, cabeça. Atitude de defesa, segundo o laudo. Portanto, nós pedimos ao excelentíssimo senhor desembargador Mário Parente Teófilo Neto, esse pedido já está às folhas 317 a 337 dos autos, que Vossa Excelência dê a oportunidade do Ministério Público demonstrar no Tribunal do Júri que esse homicídio é, sim, doloso e qualificado, conforme está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, item 1, 3 e 4 do Código Penal. Não há como reconhecer a excludente de legítima defesa nessa oportunidade, excelentíssimo desembargador Mário Parente. Insistimos pela oportunidade que o órgão do Ministério Público deseja e precisa para demonstrar a verdade real dos autos. Portanto, nosso parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. E retornamos a palavra a Vossa Excelência para os devidos fins de lei. Pois não, doutora. Passo à leitura do projeto de ementa, fazendo pequenas incursões no voto para realçar alguns depoimentos.
Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, em razão da suposta prática do homicídio contra seu irmão, mediante múltiplas facadas na cidade de Fortaleza. O recorrente arguiu legítima defesa, sustentando que agiu para repelir injusta agressão da vítima. Questão em discussão. Consiste em saber se a absolução sumária é cabível diante da alegação de legítima defesa e se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para justificar a submissão do réu ao tribunal do júri. Razões de decidir. A absolução sumária exige prova inequívoca das hipóteses previstas no artigo 415 do CPP, o que não se verifica nos autos, diante da controvérsia probatória apresentada pelas testemunhas e pela dinâmica do crime. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada, no sentido de que a absolução sumária só é cabível quando a legítima defesa estiver comprovada de forma inequívoca, o que não acontece no caso em apreço, em razão dos testemunhos, dos vizinhos da vítima, das autoridades policiais, do companheiro do acusado e da genitora da vítima e do acusado. Como já mencionado, eram irmãos. Nesse tocante, eu tomo a liberdade de citar dois pequenos trechos de conteúdo probatório constante no voto. O primeiro deles retrata a fala dos vizinhos. Vizinhos relataram ao delegado que encontraram a vítima agonizando no quarto e ouviram Ivanilson dizer, aspas, eu não disse que matava ele, eu não disse que matava ele. E isso não vai dar em nada. Eu fiz um BO. Isso não vai dar em nada. Fecho aspas. Segundo o delegado, ele não apresentava sinais de embriaguez, mas estava agitado e tinha uma lesão na mão. Testemunhas afirmaram que, inicialmente, o acusado não estava ferido, mas, após entrar em um cômodo da casa, retornou com a lesão. Ivanilson alegou que foi atacado pela vítima, porém, as testemunhas sustentam que ele próprio se feriu. Além desse trecho de fala da vizinhança, eu também cito no voto a versão de Luiz Carlos Alves Pereira, vizinho da vítima. Relatou em instrução que, ao chegar ao local, o acusado afirmou que já havia prometido matar o irmão e cumpriu a ameaça. Inicialmente, Ivanilson não tinha lesões na mão, mas, após ir a um cômodo da casa, retornou com a mão ferida. Ele justificou o crime como vingança, porque a vítima rasgou sua rede. A vítima ainda agonizava quando Luiz Carlos, a testemunha, sugeriu chamar uma ambulância, mas o acusado disse que não era necessário,
pois tinha, aspas, botado para matar mesmo, fecho aspas. O vizinho confirmou também, em juízo, que a porta do quarto estava arrombada e caída no chão, como se tivesse sido chutada. Narrou também que Ivanilson saiu da casa gritando que matou o irmão segurando a faca ensanguentada. O vizinho disse que fechou o portão para impedir sua fuga, mas Ivanilson garantiu que não sairia. A vítima havia tido um filho recentemente, estava animada e pretendia começar a trabalhar na segunda-feira. Uma vizinha, Gisa, que já trabalhou no SAMU, tentou prestar socorro. A vítima estava desempregada, mas fazia bicos para se sustentar. Luiz Carlos, a testemunha, reforçou que a lesão na mão do acusado surgiu depois e que ouviu comentários sobre abusos sexuais sofridos pela vítima na infância, mas apenas após sua morte. Há outros destaques também, mas esses me pareceram pertinentes em face do que alegado em defesa. Volto aqui ao projeto de ementa e digo: o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada, no sentido de que a absolvição sumária só é cabível quando a legítima defesa estiver comprovada de forma inequívoca, o que não acontece no caso em apreço. Os materiais de prova, não fornecendo certeza sobre a ocorrência da legítima defesa, revelam a necessidade de se transferir para o júri a análise da matéria para que possa exarar a competente e necessária prestação jurisdicional em concreto. Ementa penal e processo penal, recurso em sentido estrito, homicídio qualificado, pronúncia, absolvição sumária arguída, legítima defesa, recurso conhecido e desprovido. Este é o meu voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Eu acompanho o voto do relator. Como vota desembargador Carneiro Lima? Acompanho o nobre relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente esse aqui é o outro. Conheceu do recurso para desprovê-lo, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Bom, só nos restam agora julgar processos com sustentação oral remota. Eu indago aos eminentes desembargadores, são já 12 horas e 25 minutos, estamos há 4 horas, né? Na mesma posição, né? Em trabalho. Indago se aceitam fazermos uma pausa para o almoço e retornarmos às 14 horas, né? Ou 14h30, 14h30, né? Melhor, 2 horas para o almoço, Excelência. ou se querem continuar ininterruptamente. Excelência, eu sou pela continuação. Continuação? É melhor? É, 10 minutinhos de pausa. melhor. Vamos pausar 10 minutos? Isso. Então, tá bom. Ótimo. 15 ótimo. minutos, né? Então, teremos bom. uma pequena pausa nos trabalhos, uma pequena suspensão de 15 minutos. Em seguida, retornaremos. Por Ótimo, era favor, isso mesmo. suspender a gravação, né? Assim tá bom.